Olá, meninos e meninas, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo, mais uma aula. E como eu tenho falado sempre, né? Eu tenho dito sempre, a gente agora tá sempre colocando as páginas dos livros como foto para que vocês que não consigam acessar através do vídeo, vocês possam também fazer a leitura, né? E fazer a leitura acompanhando. Algumas coisas que eu tenho colocado aqui elas não estão na versão do livro de vocês, né, que vocês receberam, mas aí a gente vai trabalhando isso, tá certo? Então, para fechar esse tema que nós já começamos há 2 aulas atrás, é, nós estamos tratando de desafios, tá certo? Nós estamos falando sobre desafios. E especificamente, nós vamos agora tratar qual é o maior desafio da sua vida, ou seja, qual é o seu maior desafio. Então, aqui, uma das coisas que eles nos colocam é que nós devemos trabalhar com vocês, alunos, a habilidade de nos conhecer, ou seja, conhecer nossas qualidades, medos, sonhos e desafios pessoais. Então, é o maior tesouro que recebemos da nossa extraordinária inteligência. Mas para empreender esta viagem maravilhosa, precisamos desenvolver a capacidade de observação, interiorização e mapeamento. Então, gente, vocês observem aí que são 3 coisas muito importantes que nós temos que ter na nossa vida, que é essa capacidade de observar, de ver as coisas ao nosso redor, de perceber mesmo as coisas, de sentir como é que as coisas acontecem e quando é que essas coisas vão favorecer ou não a nós, não é? A outra questão, além da observação, é a interiorização. É você trabalhar isso dentro de você mesmo. Saber quais são seus maiores medos, saber quais são seus conflitos pessoais, saber quais são suas fragilidades. Eu não costumo nem falar fraqueza, sabe? Porque fraqueza parece que a pessoa é fraca e na verdade não é isso. Eu acho que o ser humano, ele não é fraco, mas em algumas situações ele pode ser frágil. Então eu costumo usar mais esse termo fragilidade, eu acho mais interessante, porque quer queira, quer não, em alguns momentos da vida nós temos essas fragilidades. E isso é normal, é natural do ser humano. Só que aí a gente precisa interiorizar determinadas coisas para poder continuar ultrapassando esses obstáculos, né? Na verdade é isso. Então, e o mapeamento, né? Mapear, o que é que isso quer dizer? O termo vem de mapa, né? De realmente saber, colocar os pés no chão, observar os espaços na vida da gente, saber aonde é que a gente, quais as atitudes que nós devemos tomar. Mapear é isso, é você realmente ter as rédeas, é você observar aquilo, desculpa, aquilo que até onde você deve chegar, até que ponto você deve ir. Mapear é isso, é você conhecer o terreno. Pronto, não existe palavra mais apropriada, é isso mesmo, conhecer o terreno. É de repente identificar o que é que pode ser usado a seu favor ou contra você, tá certo? Então, nossa autoconsciência, ela é produzida por essas 3 habilidades, né? Que, que são a observação, a interiorização e o mapeamento. E são instrumentos invisíveis, mas fundamentais para conhecermos nossos desafios. Vamos entender o que significa essa viagem para dentro de nós mesmos? Então vamos lá. Ó. Observar o mundo, as pessoas e a si mesmo atentamente é aguçar o olhar, prestar atenção aos detalhes, enxergar o que se encontra por trás dos eventos. Então, é como eu lhe disse, a gente tem que ter uma noção, a gente tem que observar muito bem o nosso comportamento, a forma como nós nos comportamos, como agimos, né?
E fazer essa introspecção. Eu estou me comportando bem? Eu estou agindo corretamente? Eu estou sendo sincera? Eu estou sendo uma pessoa correta, uma pessoa honesta? Esse meu jeito de ser maltrata o outro, machuca o outro? Eu estou agindo dentro das regras, da ética, da lei? Então você tem que estar sempre com esse olhar para você mesmo, mas não deixar de ver o outro. A outra pessoa, ela é assim, por quais motivos? O que que leva a outra pessoa a ser assim? Se ela é assim deliberadamente, no que é que eu posso ajudar, no que é que eu posso melhorar? Então, tudo isso é importante, essa observação. E a observação dos fatos, das coisas, dos acontecimentos, de como estão acontecendo e coisas que eu posso evitar, não é? Ah, isso aqui está acontecendo assim, mas então não vai ser bom, é melhor eu deixar de agir dessa forma. Nessa pandemia mesmo, quantas pessoas tiveram atitudes que colocaram a sua vida e a dos outros em risco? Então é preciso ter esse olhar. Ah, se eu for sair, for aglomerar, for me juntar com as pessoas, o que é que pode acontecer? Eu estou fazendo o correto, eu estou fazendo certo, o outro está fazendo certo, eu estou tendo empatia com o próximo, eu estou respeitando a coletividade. Eu só estou dando um exemplo, mas na vida da gente tudo é assim, tá certo? Então, exercitar a observação é essencial para desenvolvermos as duas outras habilidades, que é a interiorizar-se e mapear-se. Então, e é no sentido pessoal, viu? Vocês observem aí que essas outras duas habilidades, assim como a observação, que é pessoal e que é com o mundo ao redor e com o outro, a, as habilidades de interiorizar-se e mapear-se é algo mais seu mesmo, né? Então, interiorizar-se é voltar-se para dentro de si, para se conhecer profundamente. É preciso entender, embrenhar-se nos espaços mais íntimos do nosso ser. Deveríamos nos presentear com 5 minutos, uma ou duas vezes por dia, para nos observar, observar quem somos, questionar nossos pensamentos e atitudes. Será que eu faço mal a mim mesma? Será que eu me saboto? Será que às vezes eu mesma faço mal para mim? Será que às vezes eu me vitimizo? Ou realmente eu estou passando por situações complicadas? Então, esse momento pessoal que ele está dizendo aí 2 ou 3 vezes, uma ou duas vezes ao dia, é parar um pouco, refletir sobre o que você fez naquele dia, o que você produziu ou deixou de produzir, o que você está fazendo é bom para você, está sendo positivo ou não. Porque a partir desse momento, dessa análise, você pode tomar outras atitudes. Então, é importante essa interiorização, esse olhar para você mesmo, não é? Então, observar quem somos, questionar nossos pensamentos e atitudes, verificar se temos sido coerentes com os outros, conosco, com nossos sonhos, com nossas potencialidades, como eu já falei, né? E mapear-se é entrar em contato com nossa realidade sem máscaras, nem disfarces. É você entrar em contato com a sua realidade. Professor, e qual é seu maior desafio hoje? Para ajudar seu aluno, é importante que você, antes, enfrente seu desafio como pessoa, como mestre. Faça parte dessa jornada, você também. Ele está dizendo para mim, né? Não são só vocês, nós somos seres humanos, somos todos nós. Nós temos que ter esse mapeamento de nós mesmos, que é esse autoconhecimento. Por exemplo, eu só ando no centro direito de uma cidade ou de qualquer lugar se eu souber me localizar. Então, eu preciso também me conhecer por dentro, eu tenho que me mapear, eu tenho que saber o que é que me faz bem, o que é que não me faz bem, o que é que me faz feliz, o que é que me deixa triste, o que é que é, eu vou me magoar, sentir raiva. Então, tem determinadas coisas que eu prefiro optar em não fazer, se eu já me conhecer, já tiver feito esse mapeamento interior.
porque a gente, ele diz assim, enquanto professora, tenho que também fazer esse trabalho de mapeamento para encorajar vocês e vocês encorajarem as outras pessoas que vocês conhecem, tá certo? Então, passando aqui a página, a gente vai trabalhar uma dinâmica na aula de hoje, que chama-se o desafio e eu, né? A gente está trabalhando realmente essa questão dos desafios pessoais, né? Voltando bem aqui o texto, ó, qual é o seu maior desafio? Então, qual é o maior desafio? É se conhecer? É alcançar alguma coisa muito grande lá na frente? É superar um medo, um trauma? É conquistar alguma coisa? Então, são vários desafios, muitos, e cada um deles está dentro de uma perspectiva, de uma linha, de um pensamento, tá certo? Então, como quando dizemos aqui, ó, já falamos sobre os desafios das personagens na história. Então, vocês lembram lá daquela historinha, né, o HQ que foi contado. Cada um dos personagens, eles têm um desafio na vida diferente. Cada um quer superar, ó, o exemplo lá, um quer superar a reprovação, quer se colocar de cabeça. A outra, ela quer vender as bijuterias dela, ter a questão da vida, o outro quer ajudar a mãe, enfim. A outra quer superar o medo por conta do problema que nasceu, né? Que é o nanismo. Enfim, cada um tem sempre um desafio pessoal seu e que tem que passar, tem que passar esse obstáculo, né? Então, aqui, de acordo com suas vivências e necessidades, você também tem os seus desafios a cumprir. São muitos? São poucos? São fáceis ou difíceis? Nós não sabemos, né? O que sabemos é que a partir de agora você terá mais um desafio a cumprir. Será que você consegue superá-lo? Vencê-lo? Vamos ver. Então, gente, essa próxima atividade é justamente como um desafio para vocês, tá certo? Tarefinha. Então, você vai ver aí, são quatro, quatro desafios, códigos, na verdade. São 4 códigos que a gente coloca aí para vocês. Diz o seguinte: código da resiliência, que eu vou ler aqui, possibilita seguir a jornada, mesmo diante de dificuldades, perdas e frustrações, fazendo de cada passo uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Aí a segunda fichinha aí é código da gestão da emoção. O código a gente já falou muito essa palavra da resiliência, né, gente? Nessa condição da resiliência, que é realmente superar todas essas dificuldades aí, principalmente de perdas e frustrações, enfim. Aí o outro é o código da gestão da emoção. Como é que você gere a sua emoção? Reconhece a importância de pensar antes de agir e reagir, de expor e não impor, não é? Porque muita gente quer só expor ou quer só impor as suas coisas, mas não expõe o seu pensamento, né? Suas ideias. De praticar o autocontrole, questiona suas emoções não saudáveis como ansiedade, irritabilidade, impulsividade. Então, será que o seu código ele está mais no primeiro ou no segundo? O terceiro, código da criatividade. Quem aprende a ser criativo caminha por lugares desconhecidos e, mesmo sem bússola, não cai na armadilha do conformismo. Busca novas referências, novos conhecimentos e explora a genialidade que há dentro de si. Então, esse aí é o código de quê? Da criatividade. Existem pessoas que querem, necessitam ser mais criativas, mas não conseguem se organizar. Você vai vendo cada um deles aí. E o código da gestão do pensamento, que possibilita filtrar estímulos estressantes, né? Fazer a higiene psiquiátrica
reciclar pensamentos não saudáveis e construir janelas light para superar conflitos. Gente, essas janelas light, é como eu lhe disse, a gente tem as janelas killers e as janelas light, né? As janelas killers são aquelas que a gente vê, a gente abre essas janelas com os olhos mais favoráveis, com coisas mais positivas. E as janelas killers são aquelas negativas. Então, esse código da gestão do pensamento é muito importante também. Então, vocês estão vendo esses 4 códigos aí da criatividade, e aí a pergunta vem: como você tem encarado os desafios, né? Essa é a pergunta. Você já conhece esses 4 códigos aí, que é que cada um diz? Aí agora você vê como você tem encarado os desafios. Olha uma frasezinha aqui de Augusto Cury. Se um dia fecharem-lhe as portas da vida, pule a janela. O que é que ele quer dizer com isso? Que nessa vida tem sempre uma saída, não é? Fechou as portas, abre a janela. Não tem porta nem janela, fura um buraco, dá um jeito, foge pelo teto, enfim. A questão é que e mesmo que as coisas sejam muito negativas, se não tem remédio, remediado está. É aquela coisa, não adianta você se preocupar mais ou menos, não adianta você sofrer por antecipação, não adianta você se descabelar, não adianta, porque as coisas vão acontecendo e a gente tem que viver, passar por elas. Dificuldades, muitas. Alegrias, muitas também. Momentos felizes, sim. Momentos tristes, sim. Momentos de angústia, sim. Momentos mágicos, sim. Mas nós temos que passar. E os dias vão passando e a gente vai vivendo. Porque ninguém vive mar de rosas a vida toda, né? E aqui, é para fazer o recorte, né? Só que eu peço demais que vocês não façam no livro. Aqui, como vai ter a oportunidade de vocês verem lá na tarefa que tá enviado, eu fiz esse mesmo desenhozinho aqui, eu botei para vocês no arquivo. Se não conseguir imprimir, porque não tem impressora, não tem nada, faz no caderno, faz o quadrinho a lápis, pinta bonitinho, é muito simples. Mas, por favor, não recortem o livro, porque ele vai ser utilizado por colegas de vocês no ano seguinte, tá certo? Então, vocês vão registrar aqui a experiência de vocês com relação ao desafio escolhido. Então, qual é o desafio que vocês escolheram? Aí vocês vão escolher e vão colar certo? Então, qual o código da inteligência será fundamental para você superar seu desafio? Então, qual é o seu maior desafio? Qual é ele? Pense bem na sua cabeça. Qual é o seu maior desafio? Pensou? Ótimo. Qual é o código desses 4 aí, mais importante para você superar seu desafio? Então, você vai colar apenas certo? E você vai escrever como você pretende praticá-lo. Pode escolher qualquer um desses 4 aqui, tá certo? Para eu vencer o meu desafio principal da minha vida, eu vou precisar do código da resiliência. Então, você recorta ou não vai recortar, né? Do livro você não recorta. Você faz o desenhozinho, certo? Escreve o que tá aí e depois você escreve no seu caderno como você vai usar esse código para vencer o seu desafio. Você diz o que é o seu desafio e como você vai utilizar esse código para vencer, tá certo? Gente, é isso, atividade simples. Tem umas outras 2 perguntazinhas na tarefa, né, na atividade, que vocês vão fazer, vão responder, também pertinente a esse tema, tá certo? Mas a tarefa, ela tá lá nos arquivos, ok? E aqui, para finalizar, a gente vai ver só essa dica da semana, que é a sessão pipoca. Já que vocês também estão em casa, vocês podem ter essa dica aí, certo? Diz o seguinte: minha filosofia para um ao feliz, ou para uma vida feliz. Desculpa, gente, é porque eu tô sem óculos nesse momento. Então, minha filosofia para uma vida feliz. O ativista Sam Bears
quis deixar seu recado para que as pessoas possam ter uma vida mais feliz. Ele nasceu com uma condição genética para a síndrome de, eu não sei falar esse nome direito, Hutchinson-Gilford, também conhecida como progeria. Progeria é mais conhecido, cujo nome, derivado do grego, significa prematuramente velho. As crianças com progeria apresentam já nos primeiros 2 anos de vida muitas características de envelhecimento acelerado. Então, gente, aqui está dizendo que para mais informações vocês podem consultar esse site que está aí, né? Sobre essa doença, essa progeria. E aqui tem uma palestra que eles indicam também, assista a palestra de Sam e veja como ele encara os desafios de sua vida. Aproveite para refletir sobre os 3 pontos da sua filosofia de vida. Esteja ok com as coisas que você não pode mudar, porque há muitas outras que você pode mudar. Cerque-se de pessoas com as quais você quer estar e continue caminhando. Tenha algo para esperar no futuro e motivar sua caminhada. Então, tudo parece impossível até que seja feito. É uma frase de Nelson Mandela, né? Vocês já sabem, o Nelson Mandela é nosso velho conhecido. Ele que foi um advogado negro ou preto, como se usa mais hoje em dia, africano, que ficou muitos anos preso injustamente, mas ele nunca desistiu, né? Nelson Mandela é advogado, ex-presidente da África do Sul, considerado o mais importante líder daquele país, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1988. Ele chegou à presidência depois do seu país, depois de muitos anos preso, e governou para todos. Então, aí na seção pipoca, eles sugerem que vocês vejam que tem até um filme que fala sobre essa progeria, né? Essa doença. Vocês podem pesquisar nos sites que estão aí e podem conhecer um pouco mais, para você ver a história de superação das pessoas, superando os desafios, né? Porque quem tem condições específicas de alguma dificuldade especial, com certeza vive um eterno desafio. E às vezes a gente pensa que os nossos são muito grandes, mas se a gente olhar um pouquinho assim para o lado do vizinho, a gente vê que todo mundo passa também por dificuldade. Então é isso, gente. Um beijo grande. Façam as tarefas, façam a leitura novamente. Tá disposto aí nos anexos, tá bom? E até a próxima. Beijo grande.